Agora 10h12, bom dia, Murilo. Bom dia, Sinine, bom dia, ouvintes da Band News. A gente ouvindo desde ontem, né, relatando essa triste história desse garotinho que foi atropelado aqui em Belo Horizonte por uma adolescente de 15 anos, que logicamente dirigia de forma irregular, acompanhada por um instrutor aqui entre aspas, né, um instrutor clandestino de 28 anos, que estava ensinando a menina a dirigir. Ela perdeu o controle do carro numa subida, deu ré e acabou atingindo duas crianças, uma delas morreu. Esse caso aí amplamente já relatado pela imprensa, levantam uma questão e ele ocorre num dia também, um dia antes do presidente Lula, que hoje promulga aí essas novas determinações, novas regras para obtenção da CNH, da Carteira Nacional de Habilitação, né? Dispensando o curso obrigatório nas autoescolas, como era, agora pode ser feito por instrutores autônomos cadastrados no Detran, e reduzindo o número de horas obrigatórias do teste prático, né, de direção, caindo aí de 20 horas para apenas 2 horas obrigatórias. Além disso, também tem a questão lá da legislação, não precisa mais, né, ser pela autoescola, você pode estudar em casa e fazer a prova de legislação. Considero, falei isso ontem e reitero depois dos detalhes desse acidente aqui em Belo Horizonte, uma medida extremamente infeliz do governo Lula, essa desobrigação das autoescolas e essa redução das aulas práticas. Medida extremamente infeliz, repito. Por quê? Porque coloca em risco mais e mais pessoas diante de um trânsito cada vez mais violento no Brasil. É notória o número de pessoas que chegam despreparadas, né, que obtêm a carteira e estão despreparadas. Isso com o maior número de veículos pesados, veículos mais velozes e a imprudência também dos motoristas. A autoescola não era garantia de uma ótima formação de um aluno, mas a maioria das autoescolas sérias, né, tinham procedimentos ali e mínimo de 20 horas de aula prática, fundamental, o aluno ter contato com aquele trânsito, sendo observado por um profissional da autoescola que está dando orientação para ele o tempo inteiro. É mais caro? Sim, fica mais caro, torna o processo mais caro, mas é fundamental. E a prova disso é diária. Quantos e quantos acidentes são provocados por motoristas com habilitação, mas despreparados, né? Despreparados para situações cotidianas do trânsito. Não tem a tranquilidade, nem tem a habilidade motora suficiente ainda desenvolvida para direção. Isso a gente vê diariamente, né? A gente, quando tira a carteira, né? Eu tenho mais de 30 anos de habilitação. Eu tirei a carteira com 18 anos, antes de fazer 19, então tem 30 anos de habilitação de carteira. Assim, quando a gente tira, a gente não sabe dirigir ainda. A gente está extremamente inseguro, a gente ainda não está com aquela atenção toda, né? Aquela atenção tem que ser multifocal no trânsito. A gente não está preparado. E aí vem o presidente Lula, numa canetada do governo Lula, e desobriga, né? Aumenta essa insegurança. Acho temerário, né? Acho desastrosa essa medida. Estou quase comparando essa àquele decreto do Bolsonaro que facilitou a liberação de armas e que hoje está comprovado que, inclusive, renovou o arsenal dos bandidos, que estão com armas mais novas e melhores nas mãos. Não adiantou em nada para combater criminalidade, pelo contrário, botou mais armas novas nas mãos dos bandidos, segundo, inclusive, pesquisa divulgada esta semana, do Instituto Sou da Paz, né, mostrando que as armas nas mãos dos bandidos estão mais novas e mais potentes após o decreto liberando a aquisição de armas. Eu considero essa medida do governo Lula tão infeliz quanto essa das armas, essa da desobrigação das autoescolas e da redução do tempo de aulas práticas, né? Basta ver os números do trânsito, o número de mortes no trânsito, gente. Diário a gente relata aqui. E ontem a gente teve um caso assim, né? Domingo à noite, na verdade, que veio a público ontem de forma mais detalhada, dessa criança que morreu com uma adolescente desabilitada, praticando, treinando com um suposto instrutor de 28 anos, não credenciado também, totalmente irregular. Mas olha que tragédia, né? Uma menina de 15 anos, ela numa subida do carro perdeu o controle, parece que ela deu ré,
o carro voltou de ré numa descida em alta velocidade, atingiu 2 crianças, uma delas morreu. Então, acho que vem num momento péssimo, é uma medida muito ruim, a meu ver, essa do governo Lula. Espero que em breve seja, né, revogada, voltem atrás, porque eu tenho certeza que os números vão comprovar isso. Já estão comprovando no dia a dia. Agora a gente vai jogar um número maior de motoristas com habilitação, mas despreparados tecnicamente e despreparados emocionalmente para lidar com as situações do trânsito, que são difíceis. A gente que dirige todo dia no trânsito, você é submetido a uma série, né, de situações de todo tipo, né, e a gente, às vezes, com anos de experiência, ainda comete alguns erros. Agora, imagina a pessoa que teve 2 horas de aula prática com o instrutor cadastrado, ok, mas, né, não tem nenhuma ligação com uma autoescola. Então, acho muito ruim, acho muito preocupante. A gente tem alguns ouvintes aqui, né? A Sinine falou que eles até manifestaram, que são professores, instrutores de autoescola. Eu imagino como que eles estão lamentando essa notícia. Tenho certeza, porque realmente é péssima essa notícia, né? Eu não consigo entender. É motivo de baratear o processo? Isso vai custar muito mais caro para o governo, com acidentes, vítimas de acidentes e mortes, né? Então, acho muito infeliz. Não vejo, acho que é um barateamento que vai custar caro no final do processo. Acho que a gente devia ter mais rigor na obtenção das habilitações, né, e não facilitar. Claro, essa questão da prova de legislação, ok. A pessoa estudar por conta dela, ir lá no computador, baixar o material e fazer por conta dela. Beleza, passou, não passou. Há muito tempo já foi facilitado. Antigamente o exame era oral, né? Eu tirei carteira em 1996. Você sentava na frente de uma pessoa, de um cara, e ele ficava ali te perguntando, né? E você tinha que saber as respostas. Era um terror, né? Aqueles delegados do Detran, aquela coisa toda, sentados à sua frente, de gravata e tudo, e você tinha que ficar respondendo ali de forma oral as questões colocadas. Depois veio o teste por escrito, mais fácil, múltipla escolha, e eu acho que agora essa questão de você poder estudar por conta própria é um avanço, né? Apesar que eu acho importante também a autoescola, porque ela te dá o contexto daquela informação, daquela situação. Eu vejo que as pessoas hoje desconhecem regras básicas do trânsito, né? Quem está circulando, quem está numa rotatória tem preferência, essas coisas todas. Isso é desrespeitado diariamente. As pessoas têm nem noção, porque nem estudaram, nem leram, ninguém falou isso para elas, né? Ou se viram esqueceram porque não aprenderam da forma correta. Regras básicas, né? Uso da seta para sinalizar antes de fazer a conversão, não na hora de estar fazendo a conversão, enfim. Regras básicas, mas tudo bem, vá lá, curtir a legislação por conta própria. Agora, o de direção, essa redução da carga horária obrigatória, eu acho isso um absurdo, absurdo. Comparo isso, claro, né, tem uma talvez aparente menor gravidade que o decreto que facilita a compra de armas. É isso, Sinine. Valeu, Murilo. Muitos ouvintes manifestando, participando aqui da nossa programação pelo nosso WhatsApp 31992138343, também no YouTube, no canal Band Minas, pedindo para a gente deixar aqui realmente claro as diferenças, né? Esse acidente que ocorreu, eu estou usando a palavra acidente, mas não é acidente, gente, é crime. Esse crime que ocorreu em Santa Luzia, essa jovem inabilitada com um falso instrutor, ouvintes, né, destacando que não tem relação com a medida que será anunciada hoje pelo presidente Lula, que de alguma forma afrouxa, né, as normas para a obtenção da carteira de motorista. Não tem, eu discordo dos nossos ouvintes. Eu não acho que não tenha nenhuma relação, não. Acho que tem, sim, esse ambiente de facilitação e da desobrigação de uma carga horária maior. O que você vai fazer para se habilitar? Vai procurar, vai voltar como fazia no passado. Um familiar te ensinar a dirigir, um tio. Você vai no interior, as pessoas ainda têm essa prática, né? Porque o movimento é menor de carros, de botar adolescentes para dirigir, para ir treinando, né? Para ir treinando. Como só precisa de 2 horas agora de aula prática, aí você já chega lá, depois já aprendeu com o tio, com o pai, com o primo, com o avô, vai lá, faz 2 horas e resolve, né? Então, acho assim, né? Acho que está dentro do mesmo contexto, não tem uma relação direta. Nisso eu concordo com o nosso ouvinte. Direta não, mas está dentro do mesmo contexto dessa flexibilização para a obtenção da Carteira Nacional de Habilitação, né? Dessa certa, sei lá, o governo está pensando no bolso das pessoas, né? É uma medida louvável pelo ponto financeiro, mas há um contexto, a meu ver, muito mais grave que a violência no trânsito.
Os ouvintes pontuando que